Craquete. Boa noite, pessoal. Beleza? Vamos para mais um vídeo aqui de estudos do trade de valor. Hoje eu vou começar pelo dólar, a pedido de um amigo meu, um grande amigo meu, o Dr. Alan Trader, né? Fez esse pedido para a gente aí. Então, Alan, isso aqui é para você, irmão. Vamos começar então a fazer esses estudos aqui no dólar. Essas aqui são as marcações que eu fiz, acho que uns 2 dias atrás, e veio a respeitar bastante no dia de ontem e no dia de hoje mesmo, né? Ah, eu, por enquanto, eu não estou operando o dólar, né? Mas eu gosto de ver muito a movimentação dele, eu faço os estudos igual eu faço no índice, mas como a maioria do pessoal que eu conheço opera o índice, eu acabo focando mais no índice. Então, a pedido do Alan, eu vou fazer esses estudos aqui e vou começar a postar mais um conteúdo direcionado ao dólar também. Bom, essas marcações aqui eu fiz aqui no dia, acho que no dia 2 aqui de dezembro, né? Como vocês podem perceber, fiz aqui essas marcações, né? Essa marcação aqui eu peguei lá de trás, se não me engano. E, enfim, ele veio a cair bem aqui no dia 3 ontem e no dia de hoje também, né? Então foi bem interessante. O dólar que tá dando um baile no pessoal aí, né? Cai, sobe, não cai, não sobe. Enfim, a gente tem aquela velha especulação, né? Consolidado, totalmente consolidado, está dentro aqui das leis de proteção. Significa que ele está acumulando para cair? Não sabemos. Significa que ele está acumulando para subir? Não sabemos. O que a gente sabe então? A gente sabe que a gente vai reagir à ação do preço. Eu sempre vou falar isso, né? E o sempre só vai ser nessa frase, ok? Eu sempre vou falar geralmente também. Então, vamos lá para essas marcações. As marcações do índice eu já fiz, elas estão marcadas ali, eu só vou fazer aquela breve especulação de movimentação que a gente está acostumado a fazer. Bom, o dólar, deixa eu apagar aqui essas linhas, ele é bem interessante essa movimentação, bem como a particularidade do ativo, né? Ele costuma ser um ativo um pouquinho mais lento, porém, como o índice ele tem os seus prós e os seus contras, né? Uns reclamam da lentidão, outros reclamam que o stop fica um pouquinho mais caro, uns gostam justamente por conta dele ter um financeiro um pouquinho maior, né? Na minha opinião, eles se equivalem. Os seus prós e seus contras acaba dando aquele 0 a 0, né? Então, os dois têm as suas particularidades, têm os seus prós, os seus contras, e aí vai do perfil do trader gostar mais de um, gostar mais do outro, ou operar os dois, né? Eu particularmente não vejo problema em operar os dois, né? Conheço traders aí consistentes nos dois, então eu acho bem pessoal essa opinião. Podemos vir a marcar esse pavio aqui? Bom, podemos sim, por que não? Ele está vindo dando esse respeito, né? Olhando para o dia de hoje, ele já marcou aqui a zona de consolidação. Poderia muito bem pegar o pullback, poderia pegar outros candles aqui de referência, mas eu achei interessante pegar esse range aqui, que vai dar mais ou menos aqui 5 pontos, para a gente observar uma região de suporte, beleza? Então, interessante. Algo mais abaixo, vamos ver. Bom, como a gente está aqui no WDOF já, né? Eu vou fazer uma especulação aqui de baixa, uma especulação que não veio a acontecer, mas que sim, ela costuma ter um respeito bem interessante. Eu faço a projeção. Mas ele reverteu a movimentação, você vai fazer mesmo assim? Eu faço mesmo assim, ok? Eu faço mesmo assim. Como eu sempre falo, o vídeo não é para dar referência de marcação, é só para eu dar uma referência de estudo de marcação. São coisas diferentes. Eu não estou falando para ninguém fazer as marcações que eu faço, mas eu estou explicando o que eu vejo e quais são os motivos das minhas marcações.
E isso vai fazer parte da minha tomada de decisão no dia da operação, ok? Então aqui eu consigo fazer um novo aqui. Caso ele venha a cair, o interessante é que o próprio preço ele vai dar a referência para a gente aqui. Por quê? Suponhamos que ele venha cair, né? Então abriu aqui, vamos supor que ele veio com o gapzinho aqui, e veio aqui, rompeu, veio testar aqui 50% e está vindo aqui, ok? Consolidou, isso aqui é só uma especulação, tá? E o cara está descendo, está subindo, está descendo, né? Está fazendo assim. Então todos esses pontos aqui são pontos de referência para quê? Para as minhas projeções de alta. Então, se eu tenho um topo relevante, um fundo relevante, eu tenho projeção de alvo. Eu nunca vou ficar na escuridão, beleza? E se, por exemplo, ele subir para caramba aqui, pontos de referência nos dão projeção, ok? Então, posso pegar essa referência aqui, beleza? Posso pegar outra referência aqui, ok? Nós já vamos fazer isso. Então, dando continuidade, interessantíssimo, temos mais aqui com 50% de valor. Ok, e deu certinho ali. Ok, posso pegar esse 50% de pavio, posso pegar outras referências aqui para baixo, posso sim pegar essa referência aqui. Ok, vamos ver como é que ela vai ficar. Vai ficar mais ou menos assim. Ok, então a gente já está dando aqui o respeito da subida. Ok, esse cara aqui, ele já deu o range, ele costuma ser bem respeitado. A gente pode perceber aqui que os 50% dele consolidou também. Significa que eu não vou observar isso daqui? Que eu não vou observar isso aqui? Que eu não vou observar isso aqui? Não. Significa que eu fiz uma marcação e logo em seguida eu venho traçando aqui a minha linha lembrete, que é o 50% entre as zonas, ok? 50% entre as zonas, dando esse respeito aí bem interessante. Aí, eu acho que agora o som ficou um pouquinho melhor, né? Então, vamos lá. Aqui. Beleza, então vamos lá. Temos aqui da linha do preço para baixo, aqui em torno de 23 pontos, 29 pontos. Beleza. Eu sei que um dia interessante aqui ele vai cair em torno de quantos pontos? 40 e poucos pontos, então tá aceitável aqui, ok? Ainda mais porque ele tá aqui numa zona de consolidação, né? Então, interessante. Mais algumas marcações para cima. O que nós podemos marcar? Olha aqui, mais pavio, ok? Podemos marcar esse pavio, podemos marcar aqui esse gatilho aqui. Ok. Interessante. Vamos ver como é que vai ficar essa marcação aqui. 50% entre eles, a minha linha lembrete vai ficar mais ou menos aqui, pegando esse gatilho aqui, tá? Então o preço está quase chegando ali. São as marcações assim que eu faria e que eu estou fazendo para operar. Especulação de projeção, vamos lá. Como eu falei, a gente pode pegar isso aqui. Ó. Ok? Podemos pegar esse cara aqui. Vai dar um alvo aqui. Legal. Então, vamos marcar lá. Para quem acompanhou o nosso estudo de ontem, hoje foi bem interessante. O índice ele respeitou bastante as nossas linhas. Eu fiz poucas modificações. Especulação de movimentação, vamos lá.
Então, a gente está vindo aqui de uma queda, né? Está vindo dessa queda aqui, está vindo dessa queda aqui, e ele está querendo reverter o movimento, né? Então, a gente tem uma amplitude aqui relevante, né? E a gente tem os 50% mais ou menos nessa região aqui. Então, ele está caminhando aos 50%, né? Está caminhando aos 50%, que ele já, a região ali dos 4,22, 4,20 e pouquinho ali, que ele já carimbou esses dias. Bom, a gente consegue ver aqui nitidamente essa zoninha aqui de consolidação, onde ele pode ficar sambando aqui um pouco. Ele pode até fugir um pouquinho, mas capaz de ele voltar e ficar aqui, né, no olho aqui do problema, ok? O dólar ele é muito ligado a notícias externas, né, a economia e etc. Então é muito interessante a gente ficar de olho em calendário econômico, em alguns fatores políticos, em algumas moedas, pares de moedas, né, internacionais, que a gente costuma ver no Forex. Então é bem interessante a gente ter o maior número de informações possíveis, por mais que nós sejamos grafistas, né, toda e qualquer ajuda é bem-vinda, ok? Sem aquela de eu prefiro price action, eu prefiro tape reading, um é melhor, outro é pior, etc. Não, acho que a busca pelo conhecimento ela nunca vai ser demais, né? Não é porque nós preferimos o price action, a análise gráfica, que nós nos sentimos melhor e conseguimos entender de uma maneira melhor, né? Não significa que as outras técnicas não prestem, né? A questão de assertividade vai de acordo com a maturidade do trader, com o tamanho da sua banca, do seu investimento, com o seu tempo de tela, enfim, isso daí são algumas variáveis, né? Então, por isso das notícias. Eu gosto de observar sim, não sou um expert, mas eu estou estudando para conseguir empregar isso na análise gráfica. Então, acho que isso é bem interessante, né? O que move o mercado aqui são as notícias, são a economia, e não os big players, né? Até são os big players, só que esses caras também eles ficam de olho nisso, em economia, em macroeconomia, microeconomia, em uma visão global da coisa, né? Para só tomar decisão. Então, se eles fazem isso, por que nós não vamos fazer também, né? Então, essa aqui vai ser mais ou menos as marcações do dólar, alguma especulação aqui de abertura, topo com topo, 50%, pode chegar aqui, ok? Dando aquela derretidinha gostosa, rompendo aqui, ou ele abre aqui e termina consolidando, vai um pouquinho para lá, volta, dá aquele retorno, ou ele já vem para cá e fica aqui dentro essa zona aqui, ok? Se ele abrir aqui para baixo, né, tem seus pontos de parada aqui, lembrando que ele sempre vai, volta igual o índice, né? Então, mais ou menos isso, tá? Pulando aqui para o índice, temos bastante marcações, aqui eu não apaguei todas as linhas utilizadas. Então, eu fiz, já explicando aqui, no começo de conversa já, algumas marcações, antes de fazer o backtest. Peguei aqui o candlezinho ignorado, peguei aqui o inside e peguei aqui a zoninha de consolidação. O seu 50% marcado aqui, o seu 50% marcado aqui, ok? Todas as linhas aqui para baixo são as linhas do dia anterior que a gente fez nos estudos de ontem. Eu vou deixar porque elas não foram tocadas, ok? Então, se o preço vir a descer, a gente tem bastante pontos de relevantes aqui, de entrada e alvo, etc. Ok? Especulações aqui de projeção de alvo, temos sim. Temos algumas projeções aqui, ó, ok? Temos algumas projeções aqui. Elas vão ser mais ou menos assim, ó. O que eu preciso para fazer uma projeção? Eu preciso de um topo, ok? Eu tenho um topo. Esse daqui não é o topo porque ele não reverteu. O meu topo de relevância é isso daqui, beleza? Então eu considero esse cara aqui
e não esse, ok? Novamente, para fazer uma projeção, eu preciso de um topo, de um fundo e de um 25, 50 ou 75% para caracterizar uma teórica projeção de alvo, beleza? Então aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo de relevância, ok? Tem um topo e tem um fundo, ok? Mas eu preciso projetar para cima. Então eu tenho um topo e tenho um possível 50%, ok? Se eu tenho um topo em 50%, qual é o último fundo, né? Qual é o último fundo de relevância que vai dar esse 50% aqui? Nós vamos encontrar ele mais ou menos aqui, né? Então a gente tem essa projeção aqui, beleza? A pernada de baixo é a pernada que se repete lá em cima. O fundo com fundo, do seu 50%, vai ser o topo com a projeção do topo e o seu 50%. Então vocês conseguem ver que aqui dá exatamente as mesmas linhas que a gente fez, ok? Exatamente as mesmas linhas que a gente fez. Essas linhas aqui em azul são linhas traçadas no diário, ok? Tudo que está aqui para cima são linhas traçadas no gráfico diário, ok? Eu estou fazendo essa especulação aqui agora, nesse exato momento. E, por coincidência, né, estudo, as linhas estão batendo, beleza? Consigo pegar mais essa projeção aqui, ó? Consigo, por quê? Porque eu tenho um topo, eu tenho um fundo de relevância, eu tenho 50%, eu tenho um 75%, 25%. Isso aqui também dá uma projeção de alvo para onde? Aqui. A pernada que fez embaixo é a mesma pernada que vai se repetir em cima. Fundo com fundo vai ser a projeção do topo com o próximo topo. E o seu 50%, mais ou menos aqui, ok? Já não ficou tão certinho? Beleza, mas é a região, ok? Então, esses aqui foram os motivos. Vamos aqui para o diário. Eu marquei aqui no input aqui para a gente conseguir identificar melhor. Vamos ver aqui. Aqui. Então, aqui eu deixei preparado aqui para a gente entender aquelas marcações lá que estão em azul e etc. Ok? Então, vamos entender aqui alguns motivos. Eu peguei, para começo de conversa aqui, esse spinning top aqui. Beleza? Eu peguei o seu topo, seu fundo, seu 50% deu essa linha tracejada aqui. Ok? Então, começamos por aí. Outra marcação que eu fiz foi aqui, a marcação desse gatilho. A outra marcação que eu fiz foi o fundo do spinning top. As outras marcações aqui foram esse gatilho de alta e foi também esse gatilho aqui que deu uma espécie de inside. Então essas aqui foram as marcações, ok? Bom, é mais ou menos isso. Vamos fazer aqui agora uma breve especulação, um backtest de movimentação. Temos alvo lá para cima? Sim, temos. Temos bastante alvo lá para cima. Se a gente tem topos e fundos de relevância, nós temos projeção de alvo. Pode ser aqui, pode ser aqui. Vamos pegar aqui mais ou menos para ver como é que vai ficar. Então a gente tem essa projeção de alvo aqui no 115. O preço está no 110, né? Tem que andar aí 5 mil pontos. Pode ser que de amanhã, não sei, seria interessante, né? Para valorização da nossa moeda, etc., para valorização da nossa economia. Mas vai ser um pouco difícil. Eu sei que ele chegou aqui em uma região de topo, né? Essa região toda aqui é uma região de topo. Eu sei também que aqui ele tem uma pedrada aqui, né? Para passar. Ok? Então, a retração ela vai ser normal nesses pontos, ok? Visto também que da ponta do preço para cá, em torno de 700 pontos aqui, ele não costuma dar 700 pontos de uma vez só sem notícia, então a retração ela vai ser normal. O bom é que como a gente tem várias marcações abaixo, ele vai dar vários pontos de referência para o nosso stop, risco-retorno,
Então, operações seguras, ok? Stop consciente, aquele stop que você sabe que você vai tomar, os motivos, e que você toma, como se fosse um game, por que não? Você tomar um stop consciente é uma vitória, você não está quebrando sua conta, você está tomando porque você deveria tomar, ok? O 100% de certeza não existe no mercado, nós somos especuladores, beleza? Então, é interessantíssimo que esse, esse dia de hoje, esse candle do dia de hoje, né? A gente tem ah, essa situação aqui, ó, beleza? Tem essa situação aqui. Então, a retração, para pegar mais um impulso para subir, ela vai ser normal, normal. Isso é cálculo? Não, isso não é cálculo, isso é especulação. Eu estou estudando e aprendendo diariamente, junto com todos vocês, ok? Então, vamos lá, vamos para uma especulação aqui, para deixar lá para as nossas marcações, né? Ó, particularmente, eu não gosto de atuar com o gráfico muito cheio de linhas, assim, né? Ah, eu vou apagar algumas marcações aqui. Deixa eu ver. Eu vou apagar algumas marcações aqui, só para deixar realmente o dia de hoje em evidência. Caso ele venha a cair, a gente já sabe que a gente tem outros pontos de relevância aqui para ser respeitado. Beleza? Vamos lá. Qual que é a minha última amplitude de relevância? Especulação aí de abertura. Essa daqui, né? Essa aqui é a minha última amplitude de relevância. Temos aqui o nosso 50%. Possível ponto de abertura. Vamos lá. Movimentação do candle. Então esse cara tá vindo, a grosso modo ele tá vindo e ele fez isso aqui. Beleza? Ele pode abrir aonde? No alvo. O alvo dele vai ser mais ou menos aqui. Abriu aqui, retrai. Lembra? Retrai e continua, ou reverte o movimento, ou ele acumula e continua, ou ele acumula e reverte. Opções, beleza? Então, é mais ou menos isso daí. Pode abrir lá no alvo. Pode vir aqui para baixo, qual que é a movimentação? Então, esse cara veio aqui, ele pode abrir aonde? Abrir aqui já, dando aqui referência de stop pra gente, e vem descendo. Chegou aqui no 50%, ó, isso daqui é um range. Então, pode vir a consolidar aqui, ok? Essas especulações são especulações curtas, né? Ele já pode abrir com gap aonde? Aqui, ó. Já pode abrir com gap aqui, ó. Ah, impossível. Não, não é possível não. Lembrando que a gente tem aqui essa linha de tendência, ele está em tendência de alta. A tendência principal é de alta e a tendência no momento é de alta. Por isso, a força de subida. Ah, mas ele se enroscou aqui. Vejamos, vejamos. Vamos entender um pouquinho melhor. Ó, vocês estão vendo o candle, nós costumamos ver o candle. Às vezes, ele polui um pouquinho a nossa visão. Então, algumas pessoas costumam ver tempos maiores, outras pessoas vêm aqui em gráfico de linha e vem exatamente isso daqui, ó, a movimentação pura do preço. Então, isso aqui é fato, ele está rompendo aqui o canalzinho de baixo, né? E ele pode sim fazer isso, ok? Pode sim, beleza? Ou então, aquilo lá. São os pontos aí onde eles costumam dar aquela respeitada, beleza? Fazer um breve comentário aqui do dia de hoje. O dia de hoje foi bem interessante. Ele já abriu com uma bandeira, né, de alta, para quem gosta de figura. Ah, como assim bandeira? Bandeirinha de alta aqui, ó. Ó a bandeirinha aqui, ó. Beleza? Então já deu aqui o seu alvo, né? Respeitou muito bem também o quê? 50% no momento, né? Então foi bem interessante. Ele já abriu guepado, vindo para baixo, que deu aí um susto no pessoal, né? Como no dia de ontem, o pessoal especulando fazer a entrada aqui para vir com o preço, aqui também, especulando que faria isso daqui, né? Faria isso aqui. Especulação de 50% aqui, quem aguardou 50% se deu bem. Quem entrou na emoção ali, acabou tomando um stopzinho aí de venda, né?
quem apostou aqui na comprinha aqui no começo do dia, tomou um stopzinho ali. Abriu guepado, veio na retração, fez o cano de reversão, era para ele romper aqui, né? Ou seja, fez o cano de reversão, confirmou a alta e na continuidade ele reverteu, ok? Então, interessante a ser observado os candles de reversão, confirmação e continuidade. Então, veio descendo aqui lentamente, deu aqui um indício de que poderia sim subir. Fez o topinho duplo, né? Alvo do topo duplo é onde? Seria mais ou menos aqui. Seria mais ou menos aqui se ele passasse dos 50% do movimento, né? Ele veio, a gente sabe que ele rompe e ele volta para vir dar o alvo. Só que nessa possibilidade de romper, voltar e continuar, tem o outro lado da moeda, que é o quê? Ele realmente reverte. Ele realmente reverte. E esse cara vai reverter mais ou menos aonde? 50% do movimento anterior. Então, ele esticou, reverteu, acumulou e deu outra versão de alvo. Entendendo? Novamente. Ó, reverteu, reverteu. Acumulou e deu alvo. Alvo do quê? Novamente, ó. Esse alvo. Então perceberam que, geralmente quando ele dá o alvo, ele acumula ou reverte? Interessante, né? Sabendo, novamente, recapitulando. O que acontece quando ele chega no alvo, quando ele chega nos gatilhos, topos fundos, 50%, etc. Ele pode fazer isso aqui. Acumular. Continuar. Pode fazer um candle ignorado, fazer um pullback e continuar. Ou ele pode acumular, reverter. Ou ele pode fazer um candle de reversão e reverter. Ou ele pode fazer um pullback, né? Reverter, etc. Então são especulações, para a gente não ser pego desprevenido. Ok? Logo após aqui a bandeirinha aqui, o pullback, ele continuou subindo aqui, sendo impulsionado aí por algumas notícias, né? Bem interessantes. Deu vários pontos aqui de referência para nossas entradas. Então foi bem interessante mesmo. Respeitou bastante os 50%, etc. E aqui novamente veio a fazer uma espécie de bandeira, talvez, aqui, para continuar, ok? Significa que ele vai? Não, não significa que ele vai. Significa que a gente vai estar preparado para uma subida, né? E sabendo também que isso daqui é uma região de resistência, onde ele pode reverter, ok? E é mais ou menos isso, pessoal. É mais ou menos isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria, pela sua participação, pelos comentários, pelos feedbacks. Não deixe de enviar esse vídeo para mais um amigo que gosta de estudar, que é estudioso e que gosta do mercado financeiro. Se puder se inscrever no canal, agradeceria muito. E é isso. Lembrando que nós temos o nosso grupo, lembramos que nós temos o nosso Instagram. No Instagram eu vou começar a postar, né? Comecei hoje a postar o calendário do dia e as principais manchetes. E, enfim, tem coisas boas vindo aí para todos nós que gostamos de estudar e que temos objetivos aí para 2020. Então, pessoal, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.